E voltamos. Agora vai pela primeira, segunda, terceira vez. Agora vai, não tem como esperar. Finalmente. Eu não sei se tu conseguiu, se tu chegou a ver, mas deu um apagão aqui, geral. Eu fiquei desesperada. Já ia correr pra casa da minha avó aqui perto. Vai sair de todo Não, jeito. não. Vai sair de todo jeito essa live hoje. Vai saindo, não tem como. Nem lembro onde eu parei mais, mas vamos em frente. Não, eu lembro que tu estava falando sobre a questão da palavra idiota, né? Que muito vista às vezes como inocência. Tu tava por aí, tava falando isso aí. Ah, sim, sim. Só esperar a galera aqui aparecer. Sigamos então por enquanto. Então, é essa questão realmente da palavra em si, idiota, né? Psicologia, o Oscar está aqui, pode falar até melhor, né? Idiota, aquele que age pelos impulsos da natureza, né? Somente pelos impulsos da natureza, quando a gente olha a questão do ego, do superego e do id, né? Então, o idiota, para a psicologia, para a ciência, é esse que age apenas pelos sentidos, né? Apenas por essa razão. Mas o idiota também ele é tido, às vezes, a palavra como sinônimo de inocência. São duas coisas completamente diferentes. Às vezes a gente atribui o termo idiota para coisas que são puras, que são verdadeiras, que são simples e que também acabam se tornando joguetes. Mas não joguetes por questão de daquilo em si ser idiota, né? Joguete por questão da fragilidade, da simplicidade, da humildade daquele ser, né? Daquele objeto, daquela pessoa. Então são coisas um pouco diferentes, né? E que vale a pena a gente ressaltar. Então, eu Isso. achei interessante que eu estava fazendo uma análise né, das duas partes da obra, que na primeira você tem exatamente esse Brás Cubas aí na juventude, quando ele conta ali o comecinho da história, que ele traz né, a figura daquele amor louco, mas que ainda tem um pouco de pureza e que ele age por aqueles impulsos, né, de, poxa, pegar o dinheiro do pai, causar dívida, estrago e joias para presentear aquela menina que só quer saber realmente das joias, né? Então você vê A ali que Marcela, né? é um idiota, sim, ele é o idiota nesse sentido de inocência, de pureza, de pureza, né? Já na segunda parte, ali, já na vida adulta dele, você percebe que realmente ele acaba se perdendo como um joguete na mão das circunstâncias, dos sentimentos, e ele acaba se tornando realmente esse idiota, né? Nesse sentido mais puro da palavra em si, mais Isso. pejorativo. Isso, é interessante isso que tu falou. Ele consegue saltar, né? Tem um gap entre os dois significados, né, que você falou. Ele consegue saltar de um significado para o outro. No começo você o vê de um jeito e no final você também o vê como idiota, só que de outro significado, com outro aspecto. Mas até no final da vida dele, quando você vê que no final do livro, aquela frase que todo mundo conhece, não tive filhos, não deixei a nenhuma criatura o legado dessa nossa miséria. E isso mostra que mesmo ele, depois, mesmo ele morto, ele continua sendo um idiota. E o idiota, exatamente no sentido que você acabou de dizer, né? Mudou, ele conseguiu mudar o sentido do. Ele passou pelos dois sentidos, né? Da palavra. Isso é incrível. E, inclusive, eu acho que o Machado pensou um pouco nisso, né? Essa personalidade do Brás Cubas, o Machado ele fez com que a gente visse que, mesmo ele seguindo essa linha, essa diferença, ele consegue sempre incorrer ao mesmo erro na base de tudo, né? Sim, sim. E pensando nisso também, eu peguei um trechinho aqui para a gente começar a desenhar, né, essa figura do idiota em si, que é uma das partes que eu acho mais fundamentais assim para a gente entender, porque quando a gente vai falar de miséria, dessa questão de fragilidade humana mesmo, a primeira coisa que vem na cabeça é sempre o excesso do eu, né? E essa figura é muito importante durante toda a obra, que é uma obra centrada, né, até mesmo para a ideia de um morto-vivo, né, ser uma obra póstuma,
Então você olha totalmente a figura do eu e como ele vai se desenhando, vai ali caindo, traçando o seu caminho dentro da obra, né? E o idiota, não só no caso do Brás Cubas, mas no geral ele tem essa característica desse eu, mas é um eu que se isola, né? Então, eu vi uma frase durante essa semana que eu achei incrível, que é uma realidade. Eu não sei se eu sou idiota, porque o idiota ele é o último a saber, aquela coisa do que a gente brinca até com o corno, né? Isso mesmo. Que o corno é o último a saber, mas o idiota também ele é o último a saber, porque ele ergue em torno de si esse castelo e ele não tem essa mobilidade, essa vontade, esse impulso dentro de si de sair e olhar por fora, né, por cima dos seus próprios muros. E E, um dos pontos, pode falar. não, é exatamente por ele ser uma pessoa muito autocentrada, é tipo assim, tudo acontece, mas depois volta para ele. Tudo acontece, mas depois volta para ele. É por ele ser assim, por ele ser esse cara autocentrado, é que ele consegue matar a própria biografia, entendeu? Ele é uma pessoa realmente que sempre tudo que acontece rola, rola, rola e volta para ele. E isso é horrível, tanto é que no livro, um dos capítulos, né, Um Dia Brilhante, que é pela primeira vez ele para de ser um bosta, e ele consegue ele consegue servir a alguém. Aí ele prega, diz assim, meu Deus, esse dia ali, aquele dia foi um dia brilhante. É como se fosse alguma coisa realmente assim, fora de... Porque é o primeiro contato que ele tem fora de si, entendeu? Que é o contato com o outro. Então, aquele dia que foi um dia brilhante para ele, ele consegue ver que servir é uma coisa realmente brilhante, coisa a qual ele não fez durante a vida toda, né? Isso é verdade. E essa observação também tem um trechinho que eu peguei aqui, que cai um pouquinho na questão ali quando eles se encontram, né? No caso, Quincas Borba, ele se encontra também ali. E cai um pouquinho dessa questão do Humanitas, que inclusive fica para uma próxima, porque é um assunto que rende aí bastante, mas que traz também essa questão, né? No capítulo aqui, nem chega a ser nessa parte, é um pouquinho antes, no capítulo 49, ele vem dizer assim, do nariz, tanto é que o nome do capítulo é A Ponta do Nariz. Ele vem dizer: há duas forças capitais, o amor que multiplica a espécie e o nariz que subordina o indivíduo. Então você percebe que ao longo de toda aquela obra, ele está subordinado ao seu próprio nariz. Então Isso essa mesmo. força que é a questão do amor, do desprender-se de si, porque o amor só pode nascer com a nossa relação com o outro. Então Isso. você vê o que subjuga ele, o que faz com que ele fique preso em si, é a própria ponta do nariz. Então é fantástica essa sacada que ele traz e ele desenvolve, se eu não me engano, mais 2 ou 3 capítulos e ele volta a falar da mesma questão da ponta do nariz. Então o que vai E, matando o amor dentro de um idiota é exatamente essa questão do sempre ser o centro, né? Eu estava até fazendo uma isso, reflexão, coloquei no meu perfil sobre exatamente. isso, sobre essa questão do espírito de tumulto, né? Que eu comentei assim dessa forma. Então esse espírito de tumulto que sempre se fere por tudo, esse umbigocentrismo exagerado, que é exatamente o que a obra traz, né? Do idiota em si. E tu falou sobre isso, eu lembrei do Antídoto de Eugênia, né? Bonita, mas coxa. Coxa e bonita. Por que bonita se coxa? Se coxa, por que bonita? Você vê que o Machado, você vê que o Brás Cubas, né, no caso, ele é uma pessoa que não consegue ter virtude. Ele não consegue ter virtude, a virtude da caridade, a virtude do amor, né? Ele Sim, subjuga alguém por um aspecto físico que é uma bobagem. Mas isso que tem uma tonalidade bastante engraçada, mas é para. E inclusive Machado ele fez ser engraçado para você perceber o quanto isso é realmente é idiota. Como estúpido. isso é uma besteira. E ele traz esse tom jocoso, né, brincalhão, para trazer isso, e é fantástico, é fantástico. Por que bonita se coxa? Se coxa, por que bonita? Sim, e essa questão também, né, da figura do idiota no sentido pejorativo, é muito disso de utilitarismo, até mesmo por ele só agir em favor dos seus instintos, instintos assim que eu digo, mas mais puros, por ele estar matando mesmo as suas questões aí emocionais, de sentimento, por ele se tornar
um joguete nas mãos das casualidades. É engraçado isso, porque o idiota, ele consegue se isolar tanto e focar-se tanto na ponta do próprio nariz, que ele não percebe em qual mão que ele está ali sendo conduzido. E durante toda a obra isso é pertinente, assim, presente o tempo todo. Você percebe que Brás Cubas ele está com um foco tão grande no nariz dele e ele não percebe quais são as forças, as mãos que conduzem ele ao longo da Isso, obra, né? Isso é um ponto isso. também que eu acho bem interessante. É porque é como se ele é como se ele não tivesse a própria voz, né? É como se a voz dele tivesse sido corrompida diante das circunstâncias, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas o Brás Cubas ele é rico, ele foi estudar em Coimbra, ele nunca precisou trabalhar, então ele sempre esteve, sempre foi aquela pessoa que realmente esteve nas mãos das circunstâncias e foi tipo, a vida vai me levando. Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, esse aí é o Brás Cubas. Então, assim, é uma pessoa que nunca teve uma voz ativa para nada, né? Nunca conseguiu tomar suas próprias circunstâncias e seguir com um dever diante da vida. Então, isso faz com que a biografia dele fique realmente assim, você mata a biografia porque você perde a sua voz ativa. A sua voz ela é perdida. Você não sabe quem é mais, entendeu? E mesmo com a morte, ele ainda não sabe quem ele é. Inclusive é por isso que ele diz que não deixou nenhum filho, porque para não deixar nenhum legado para nossa miséria. Ele estava falando na verdade da miséria dele, né? Porque Sim. ele estava ali dizendo, ó, eu só vejo essa miséria aqui. Ele não conseguiu ver mais nada além disso. Não conseguiu ver a beleza da vida, a beleza do amor. Não conseguiu amar a Eugênia. Marcela era uma, vou nem posso falar que é a palavra que eu ia usar, mas Marcela era uma senhora, né, que só queria o dinheiro dele e tudo mais. Então, assim, foi essa vida que ele plantou, foi isso que ele plantou durante toda a vida. E no final ele colheu a pior desgraça, né? Inclusive, quando ele estava lá morto, ele estava dizendo que ninguém sentiu falta dele. Ele morreu e ninguém sentiu falta, ninguém chorou. Foi algo, meu Deus, é muito triste isso. Sim. E um aspecto que eu vi, né? Eu já estava lendo, até mesmo antes de surgir a ideia do Brás Cubas, né? Da gente falar, achar esse ponto em comum para dar essa comentada. As Histórias da Meia-Noite, né? São contos curtos também de Machado de Assis. E ele traz essa figura também do não Brás Cubas, ou da figura de um Brás Cubas que deu certo, no caso. Eu não sei se a galera conhece, mas é a história da Aurora Sem Dia. É um conto curto, coisa pequena, e ela fala do Luiz Tinoco, é o personagem principal dessa obra, né? Luiz Tinoco é um contozinho pequeno, e ele fala exatamente dessa ideia. A mesma ideia do Brás Cubas, nesse sentido de uma alma que quer ser grande, quer entregar alguma coisa, seja na vida política, seja com seus escritos. Aqui no caso do Luiz Tinoco, eu até me prendi um pouquinho, porque conta a história exatamente de um poeta, né? Ele é um poeta, e ele é uma pessoa, conta assim, Machado narra no comecinho da história, né? Uma pessoa que tem desejos de ser grande, tem desejos de corresponder, fazer algo grande. E é engraçado porque a história se desdobra de uma forma bem peculiar, que ele se torna assim também esse Brás Cubas, um joguete na mão dessas pessoas. Então, primeiro ele começa ali com as poesias, com os versos, depois ele se cansa, briga e vai para a política, querendo aquela cadeira, né? Aquela cadeira que Brás Cubas também desejava, esse Luiz Tinoco também deseja, e ele consegue. E conseguindo essa cadeira, acontece um fato bem intrigante, eu diria, né? Que é quando um opositor dele na Câmara, um opositor do Luiz Tinoco, ele entra em contato com o Luiz, né, no momento de debate, de fúria, e ele, para expor ao ridículo Luiz, ele apresenta o poema do Luiz, como se aquilo fosse uma fragilidade. E é engraçado que o Machado escreve até no livro, nascer poeta é uma das piores desgraças que poderia acontecer para alguém. E, e é engraçado porque aquele homem, o Luiz, quando ele cai em si e ele se vê com essa tentativa de ser ridicularizado, e
ele desiste da política, desiste da poesia e vai viver a vida normal dele. Depois dessa vida normal que ele vai entender que esse espírito, essa ânsia de grandeza, não estava ali nele, não estava na política, não estava na poesia que ele levava somente como título de nobreza, né? Estava exatamente nessa vida comum, nessa vida onde ele encontra os filhos, onde ele encontra a esposa, onde ele tem um trabalho simples como ele já tinha, ele encontra essa grandeza. Exatamente esse processo que eu percebo que Brás Cubas não consegue fazer, que é esse processo final de encontrar o tesouro dele, essa grandeza que ele pode ter, né? Que ele já tem, no caso, e não consegue observar exatamente pela questão do nariz. Então, é uma história engraçada, eu acho que vale a pena para quem quer conhecer. É basicamente um contra Brás Cubas, um Brás Cubas que dá certo. Eu não sei Que se ótimo. você conheceu também. Você. Não, eu já ouvi falar, eu nunca li o conto inteiro, apesar de ter lido já muitos contos de Machado, eu estou conhecendo agora por você. Assim, você falou de um aspecto muito interessante sobre ele não ter encontrado o tesouro dele, né? O que poderia engrandecer a alma dele, o espírito dele, enfim. E a gente vê que uma das coisas que impede também o Machado de encontrar esse tesouro é a ponta do nariz, obviamente. Tudo é regido pela ponta do nariz, como o próprio livro diz, como você falou. E uma das coisas que está ligado a essa ponta do nariz, que tem como base a ponta do nariz, é a soberba. O Brás Cubas tem um capítulo de Brás Cubas que eu acho que é o terceiro capítulo. É o terceiro capítulo. Que o pai dele, o nome do capítulo é Genealogia, que mostra que o pai dele tem vergonha da própria genealogia, que esconde, fingindo que, sei lá, que um antepassado dele não era um tanoeiro. Ele diz que era um rei, não sei o que lá. Ele mente porque ele é muito soberbo. Ele é muito soberbo. E Brás Cubas viveu num lar, no seio de soberbos, né? E no seio de mentira, que sempre envolveu a mentira, sempre envolveu essa coisa da soberba mesmo, né? Da ponta do nariz. Tanto é que muitas vezes tudo que Brás Cubas faz, o pai dele sempre passa a mão pela cabeça dele. Sempre diz assim, ô, seu Peralta, esse menino é um Peralta. E pronto, e é só Sim. isso. Um dos capítulos é um Cubas, que tudo que o menino faz, o pai diz, não, mas você é um Cubas, como se isso fosse uma coisa, né? E isso faz com que o menino perca, isso faz com que o menino Brás Cubas e o homem Brás Cubas, ele perca a referência do tesouro, a referência da profundidade humana, onde ele pode encontrar isso. Porque por mais que ele não teve isso dentro da família, mesmo como adulto, ele poderia ter escolha de ter procurado e encontrado isso. Mas ele escolhe não, ele não escolhe achar a coisa que vai trazer, tornar a alma dele uma alma realmente referente, uma alma pura, uma alma profunda, digamos assim. Ele não consegue encontrar isso. E é isso que também Machado traz com o capítulo Genealogia para mostrar para a gente essa coisa da soberba, essa coisa das mentirinhas que a gente conta para esconder as nossas sujeiras ou para esconder o que a gente acha que é menor, entende? Essa coisa da soberba é o que também nos torna um idiota, porque está muito entrelaçado com a ponta do nosso nariz, está muito entrelaçado com o nosso ego. Então, uma das coisas que a gente. Tá aí, uma coisa que você pode fazer para ser um idiota, seja soberbo e mentiroso. Seja um safadinho, um soberbo. É isso. Que você já vai estar, você realmente vai estar seguindo as regras de ser um idiota. Então, e acaba que isso faz com que o Brás Cubas não veja a grandeza da realidade que está à sua frente, e ele acaba trocando a grandeza da realidade para a mesquinharia que existe na sua mente. A mesquinharia da cabeça dele. Ou seja, ele troca a realidade pela a imaginação deturpada dele das coisas. E isso faz com que o próprio Brás Cubas seja um mesquinho. É isso que não faz com que ele não encontre esse tesouro, porque ele sempre está trocando a grandeza da realidade pela mesquinharia da cabeça dele, da imaginação dele. E é isso que faz o Machado sempre está rodando, sempre está. É como se fosse o ponto da gravidade da vida dele, fosse ele mesmo,
sua própria soberba, e é isso que faz que o Brás Cubas seja um imbecil, um idiota. Então, fazer isso, trocar a grandeza da realidade pelas nossas mesquinharias, é o mesmo de. Eu vou usar aqui uma piada que eu uso, muita gente, algumas pessoas não gostam, mas eu vou falar mesmo assim. Assim, quando você faz isso, é o mesmo de você tentar trocar bar por um pagodeiro do Mercado da Boa Vista, que é o mercado que tem aqui próximo, que só toca Ah, pagodão o dia inteiro. Então é isso. O Brás Cubas é isso, é aquela pessoa que claramente a gente resguarda as proporções, né? Mas com essas proporções a gente vê que você fazer isso, você ser um idiota, que é o caso de Brás Cubas, é você simplesmente tentar comparar bar a um pagodeiro do mercado aqui da Boa Vista. É isso. Não faça isso. Não seja essa pessoa. Não troque a realidade pela sua própria imaginação. Não troque a realidade pela sua própria mesquinharia. Não troque a realidade pelo seu próprio eu, pelo seu próprio ego. Veja a grandeza nas coisas, veja a grandeza na realidade como ela realmente é. E pode ter certeza, ela é grande. A realidade é sustentada pelo amor, que é sustentada pela divindade, que é sustentada por Deus. Logo, ela é perfeita. E sim, ela vale a pena. eu achei muito interessante tudo isso que você falou e recordo agora o nome também, né, do conto que eu falei dessa questão do Brás Cubas que deu certo. E exatamente essa questão, esse ponto que você tocou agora no final. O nome do conto ele é Aurora Sem Dia. E o idiota ele é essa pessoa que ela vive em favor só da aurora. Então ela vive em favor daquele momento, daquele pedacinho de realidade, daquela pedacinha de emoções, de afetos que aquela aurora gera nele. Mas e a grandeza do dia, o restante da luz do dia, né? Porque se a gente for colocar na balança, a quantidade ali da aurora e a quantidade do que é a luz do dia em si, o que gera, né? São coisas completamente diferentes. Então você vê, esse nariz, ele tá tão próximo ali, o nariz do idiota, ele tá tão centrado nele, que só a aurora importa. Então ele troca tudo pela aurora e fica o resto do tempo na escuridão da noite, porque ele perde o resto do dia, então ele vive uma aurora sem dia. E é muito interessante isso, e eu peço que para Perfeito, quem não perfeito. conhece também leia esse conto, questão assim de eu acho que umas 5 páginas o conto, né? Então essa questão da aurora assim, de o idiota ele vive muito em favor disso. Ele troca as coisas que são eternas ou que são duráveis, constantes, firmes, concretas, por aquele momento que traz um breve prazer, né? Hoje a gente vê a aurora antigamente não, a aurora no sentido assim mais colossal, aquele momento que as pessoas saem para ver o sol nascer e gerar aquelas impressões nela e sentir aquele primeiro calorzinho do sol, beleza. A aurora hoje também virou o quê? Virou o momento que a pessoa sai para fora de casa e tira a foto do nascer do sol, posta e acabou. Entende? Isso mesmo. Então, nem isso de viver a aurora a gente tá tendo mais. Então, não é uma aurora sem dia. A gente tá tendo alguma coisa sem a aurora e sem o dia ainda. Machado não sabia que a gente conseguiria ir tão baixo. Machado não imaginava que a gente conseguiria descer tão baixo. Mas é isso mesmo. Você usou a analogia perfeita. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. É impressionante. E você falou disso, a parte da Aurora, né? Isso me lembrou de um capítulo aqui de Brás Cubas, que é o Delírio, que é o capítulo 7, que ele fala exatamente disso, sabe? Dessa coisa que a gente tá falando. Ele tem um delírio, né? Que ele diz que ele é como se fosse um sonho, alguma coisa assim que ele passa depois da morte, que ele vê a própria vida, né? Aí ele começa a enxergar um hipopótamo, um negócio bem, bem louco. Ele começa a imaginar um hipopótamo que vai levando ele para não sei para onde, passa pelos gelos eternos. E como eu gosto muito de simbologia, essas coisas, eu estava estudando um pouco sobre simbologia e eu vi que tem muito do Bemote, que é uma parte de Jó. Eu não sei se você lembra, Sim. mas tem algumas pessoas que não sabem, mas é porque assim, o hipopótamo ele tem um significado simbólico para o hipopótamo, tá? Ele é o peso da terra. Ou seja, ele pode ver que a barriga dele, né, fica totalmente para baixo e a barriga dele pesa para o centro da terra. Ou seja, são todas as coisas que nos puxam para baixo, nos puxam para o terreno. Esse é o significado simbólico do hipopótamo, né?
que exatamente isso, nossos desejos, a nossa carne, o nosso desejo assim, de tudo, de comer, de qualquer, todo tipo de desejo humano tem a simbologia do hipopótamo, né? Que é o peso da terra, é o que nos puxa para baixo, o que nos tira da eternidade, nos tira do transcendente, nos puxa para o imanente. Então, até isso, o Machado ele sabia do que estava fazendo, ele sabia disso. Quando ele é incrível, Machado é incrível, é uma pessoa que tinha uma cultura assim que eu queria ter a cultura dele, mas é exatamente isso. Tem essas coisas que nos puxam para baixo, esses desejos desordenados que a gente tem, todo mundo que é humano tem isso, é exatamente o que nos faz, não nos atrapalha com que a gente veja a aurora, sabe? Atrapalha a nossa visão inteira da realidade como uma coisa só. A gente acaba vendo a realidade como fragmentos e acaba com que faz com que a gente realmente seja mesquinho. Porque como a gente não vê a realidade como uma coisa inteira, a gente só vê partes dela, a gente acaba preferindo essas partes. Então, é isso que faz, inclusive é uma das coisas que o Machado ele critica, essa mesquinharia. E a mesquinharia é exatamente isso, né? É você se apegar às coisas que nos colocam para baixo, né? Esse bemote, esse hipopótamo que Machado traz no capítulo 7 do Delírio. Ele estava esquadrinhando ali a alma de um homem que sempre esteve muito apegado a essas coisas e por estar muito apegado a isso, ele trocava o tempo todo a realidade pela mesquinharia da imaginação dele. É isso que Machado quis trazer com isso. E é por isso que Brás Cubas também é um idiota. Porque agir assim na vida é agir como um idiota. E Machado sabia disso. E foi muito interessante isso, essa parte, me tocou profundamente. Então, eu lembrei disso quando você falou. Aí eu quis pontuar aqui. Não, sim, e uma das coisas que me lembra também essa questão, né, do puxar para baixo, né, dessa questão do ser o peso, né, me lembra bastante uma frase do livro do Manual de Epiteto. E ele diz exatamente essa seguinte frase, né? Se um dia te voltares para as coisas exteriores, para agradar alguém, sabes que perdeste o rumo. Então, perceba, o Brás Cubas não é que ele se volta, claro, ele faz isso durante a obra, ele procura agradar alguém, mas esse agradar alguém ele é tão forte, e essa questão também do egoísmo, do umbigocentrismo dele, então ele se volta para ele mesmo e ainda consegue perder o rumo. Então esse excesso de se voltar para si mesmo faz com que ele perca o rumo. Então é Isso exatamente faz, isso. Você quer isso perder o faz com seu que ele caminho? veja, isso faz com que ele veja a realidade de forma partida. Entende? Sim, Ele vê toda a realidade de forma cortada mesmo. Por isso que ele não consegue sacar algumas coisas assim da realidade da vida. É por isso mesmo. sim. E me lembra também uma outra citação, né, que é um manual contra o puritanismo, né, que Erasmo de Roterdã escreve. Ele vem trazer exatamente essa mesma perspectiva, de que ao lado do amor próprio acha sempre a bajulação. É a melhor amiga do amor próprio. Então você percebe que assim, não há nenhum personagem que faça aquele contrapeso. Não há nenhum personagem que seja aquele Sancho Panza, né? Aquele contrapeso ali. Então você percebe que ele é meio que não só bajulado no sentido do egoísmo próprio dele, mas ele acaba tendo esse peso de não contar ali com em nenhum lado, com nenhuma pessoa, nenhuma figura durante toda a obra que faça esse contrapeso, né? E é engraçado também que no primeiro encontro dele com Quincas Borba acontece uma coisa engraçada. Ele fala: quão miserável Quincas Borba, quão miserável, olha a forma com que ele acaba. E Quincas Borba rouba o relógio dele. Mas Brás Cubas tinha roubado a esposa do amigo, né? Então perceba, quão miserável, será que é o Quincas Borba que roubou aquele relógio? Ou será que é o Brás Cubas que roubou a esposa? Então
ele não tem peso as medidas exatamente das coisas, exatamente por essa questão do umbigocentrismo, né? E por ele não ter o peso, esses pesos e essas contramedidas, é isso que faz ele se auto-enganar o tempo todo. Você pode Sim, ver, o Brás Cubas, ele é uma pessoa que se auto-engana o tempo todo, porque a percepção dele do mundo é é totalmente distorcida quebrada, total. partida. Não tem como, não tem como. Então, assim, ele é o retrato do auto-engano também, né? Inclusive, é por isso que ele é o idiota também. Porque ele é o próprio retrato do auto-engano, cara. É impressionante, é impressionante. E quem leu Dom Casmurro, né? Dom Casmurro também percebe esse retrato do auto-engano. Porque tem coisas muito parecidas do Brás Cubas e o Dom Casmurro. Tem uma personalidade, tem uns pontos ali que a gente consegue entrelaçar e ver que tem muita coisa parecida. E é exatamente isso, esse ponto tem uma percepção sensível do mundo quebrada, lesionada. É exatamente por isso. Porque eles não têm esses pesos, essas medidas, contramedidas que você diz. Por isso que ele está chamando o outro de babaca, de idiota, sendo babaca e idiota ele. É impressionante. Ô, sua anta, sua besta quadrada, o tapado aqui é você. E trazendo um pouquinho também para a questão da simbologia, né? Quincas Borba ele rouba exatamente o relógio do Brás Cubas. Mas levar o relógio do Brás Cubas não é uma grande coisa. Afinal, o Brás Cubas já perdeu o tempo dele. Do tempo ele não tem mais. Para que ele precisa também, então, do relógio, né? Então, o Isso idiota, aí. ele é essa figura que também ela vive perdendo o próprio tempo. Esse auto-engano, esse egoísmo, esse umbigocentrismo, a ponta do nariz faz com que a pessoa viva nesse Zeca Pagodinho eterno e perca nesse Zeca Pagodinho eterno e Deixa a vida perca me esse levar, a sentido vida de leva tempo, ele. né? E o Vida pior leva é ele, que a vida levou ele de um jeito que acabou levando mesmo, né? Que acabou que ele morreu. E levou e sendo... levou de uma vez. E ninguém sentiu falta. Essa é a questão. Então, assim, olha, não seja um Zeca Pagodinho. Claro que você pode gostar das músicas, mas na sua vida não seja um pagodeiro. Não faça isso. Tá certo? Não faça isso. Esse é um conselho que o Machado está dizendo em outras palavras para você e para mim. Exatamente. Acho que estamos chegando ao fim já, né? Até mesmo por questão aqui do horário, para que a gente não seja derrubado. Mas agradeço quem acompanhou, quem vai ver depois também. Um abraço, um carinho, um cheiro. Eu queria que você pontuasse aí algumas coisinhas finais, eu pontuo também, a gente já pode ir encerrando, tá bom? Ó, duas coisas. Comprem um livro do nosso poeta, que eu estou aqui ansiosa. E sigam o meu canal, que vocês vão adorar, tá certo? E é isso. Eu não tenho mais nada para falar. Então, como eu falei, esse papo é o primeiro, vem muitos aí pela frente ainda, com certeza. Com Tem certeza. muitos pontos importantes, bem legais para a gente estar abordando no livro, né, do Brás Cubas, e outros assuntos também que a gente tem bastante coisa em comum, mas mais uma vez eu agradeço você ter aceitado o convite, ou eu ter É aceitado isso. o convite, nem lembro mais, porque foi uma coisa tão mútua, né? Foi Foi, uma foi. coisa que eu não, nem lembro mais quem é o convidado e quem é aqui, Isso é o bom, as porque coisas se realmente, misturam de uma forma que ficam indissociáveis, é isso mesmo. sim, É sim. isso mesmo. Mas eu agradeço de coração sua presença, tá bom? Agradeço o pessoal que acompanhou, que segurou aí os nossos primeiros trancos e barrancos no Foi, comecinho da obrigado live. aí. Agradeço a paciência. E é isso, sigam aí o nosso imaginário colossal, vamos construir esse pensamento, essa nova visão de mundo, essa nova não, a visão de mundo que nós perdemos, né? Isso mesmo, isso E mesmo. agradeço mais uma vez de coração, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe você. Fica com Deus, tá, Gabriel? E é isso. Beijão e até mais. Ah!